Gente, obrigado por terem aceito o convite aí de gravarem o BTcast. O Marlon já nos acompanha há algum tempo. Aí o Vinícius Couto eu só ouvia falar, né? Você faz mestrado junto com o Cacau, né, Vinícius? Isso, eu acabei de concluir, né, recentemente. O Cacau, ele entrou um pouquinho depois, mas a gente fez na mesma instituição lá. Aí o Cacau falou, cara, tu precisa gravar com o Vinícius, não sei o quê, toda aquela propaganda. E aí o Marlon lançou o livro e, pô, gente, ó, John Wesley, vocês entendem de alguma coisa? Bora lá então falar no BTcast sobre o John Wesley. E, gente, obviamente que hoje a gente vai dar uma introdução à vida de John Wesley, porque a teologia do cara é muito vasta. E depois eu dou um espaço para vocês falarem dos livros de vocês também, fazer aquele jabá. Eu comecei a ler o do Vinícius Couto, show de bola. O do Marlon acho que eu vou terminar primeiro, que é mais fininho, né? Mas, gente, eu queria então, para nós entrarmos um pouco nesse universo do John Wesley, lembrando, querido ouvinte, que nós já fizemos um podcast sobre a mãe do John Wesley, a Susana, que foi uma mulher de ferro e aguentou muita gente. Quantos irmãos o John Wesley teve? 19 ao todo. Caramba, mano. 19 partos, tá? Vocês não têm noção. A mulher foi guerreira e era uma mulher de Deus, enfim. Já falamos sobre a Susana, a importância dela sobre a vida de John Wesley. Hoje a gente foca então um pouco na vida desse cara que nasceu num lar cristão em 17 de junho de 1703. Vinícius, 1703, a gente já teve a Reforma Protestante. Sim. A Reforma já avançou pela Europa, né? Aqui diz que ele nasceu num lar cristão. Que lar cristão é esse que o John Wesley nasceu? Sim, o Wesley nasceu numa família que fazia parte da igreja oficial da Inglaterra, né? Nesse contexto já a igreja anglicana, mas o Wesley vem de uma família bem tradicional do campo cristão. Os seus avós, bisavós, né, eram pessoas que fizeram parte, inclusive, do movimento puritano, então eles acompanharam toda aquela transição da igreja da Inglaterra, ora católica, ora puritana, ora anglicana, né? Então ele passou por tudo isso. Então ele cresce nesse ambiente. Só um parênteses aqui, Vinícius. Questão histórica. Tu falaste que a igreja na Inglaterra, ora era isso, ora era aquilo outro. Isso tem a ver lá com o Henrique VIII, que tem hora que quer casar com uma, depois quer casar com outra, depois ele morre, e aí conforme os sucessores foram assumindo, iam mudando a religião. É mais ou menos isso? Isso, exatamente. Toda vez que um novo rei assumia, né, ele colocava ali a religião que ele acreditava ser a mais correta, e aí a Inglaterra seguia aquela religião oficial. Então isso foi acontecendo, e um dos movimentos importantes que aconteceram nessa época foi o puritanismo, né? Que dentre várias outras questões se preocupou com essa separação de igreja e Estado. Essa era uma das questões que eles queriam também que acontecesse, que a igreja não ficasse ligada ao Estado, né? Que o Estado não intervisse nesse ponto. E aí a gente tem inclusive alguns dos parentes de Wesley ali, mais antigos, né? Participando desse movimento. E antes do puritanismo teve o pietismo. O pietismo é na Alemanha, né? Mas tem alguma ligação do pietismo com o puritanismo? Porque assim, pelo que eu lembro, teve a reforma, bacana, legal, só que meio que não teve uma reforma. Aquilo que os anabatistas queriam no tempo de Lutero, meio que realmente não acontece, e a igreja fica muito presa ao Estado, aquela coisa toda. Começa a ter um enrijecimento, né? Se é que eu posso usar essa palavra, da espiritualidade, essa coisa toda, um cristianismo muito formalizado, às vezes até racional demais. E aí eu sei que na Alemanha vem o pietismo, né, que começa a focar nessa questão mais pessoal da fé, da devoção. Como é que a gente faz essa ligação de pietismo, puritanismo? E são dois movimentos que vêm com uma proposta muito semelhante, né, em locais geográficos diferentes, mas a proposta é muito parecida. O que acontece é que, inicialmente na Alemanha, logo depois da morte de Lutero, pelo menos assim os historiadores da teologia vêm colocando, né, e da igreja também, o que acontece? Os líderes ali da igreja luterana, eles começam a se apegar muito em alguns pontos doutrinários e se fecham naquela ortodoxia. Um desses pontos, lá em se tratando de luteranismo, era exatamente a questão da segurança da salvação dentro do ponto de vista da regeneração batismal. Então eles acreditavam que uma vez que a criança era batizada, ela já estava com a sua salvação garantida ali naquele contexto, né? E junto dessa crença, né, com o exagero que os luteranos tiveram ali com a doutrina da justificação pela fé somente, os líderes religiosos começaram a passar por um esfriamento muito grande.
e fizeram do púlpito, né, um local apenas para debates, para polemismo, né? E isso não alcançava mais o povo. A linguagem era muito técnica, era uma linguagem difícil. Fora as questões antinomianas, né? Porque eles começaram a viver uma vida bastante dissoluta. E com isso se levantaram alguns líderes buscando um pouco mais de piedade cristã, né, de oração, uma linguagem mais simples e acessível ao povo. E foi nesse contexto, então, que nasceu o pietismo, né? Pietismo vem dessa ideia mesmo de piedade, foi o apelido que eles ganharam. E na Inglaterra aconteceu algo bastante parecido, né? Na Inglaterra também, esse esfriamento, né, dessas várias linhas religiosas que iam e vinham, vários líderes ali também se entregaram a questões imorais, né? E alguns dos líderes puritanos vieram com essa prática também, né, justamente de purificar a igreja, né, de purificar o pensamento, a prática, inclusive, também. Por isso que tem essa semelhança entre os dois movimentos. O senhor não tem licença para pregar, a não ser em sua paróquia. Eu vejo o mundo inteiro como minha paróquia. E aí, então, nesse contexto, né, a família de Wesley, então, estava ligada a esse movimento puritano, que tem também essa ideia de separar a igreja e Estado e tal. Ô Marlon, o pai do Wesley, ele era um cara que já era ligado à igreja, era pastor, e eles eram bem de vida, porque, pelo que eu vi aqui, ele foi estudar numa escola bacana e tal. Tipo, Wesley não é aquele cara da roça que... Não, ele teve uma educação bacana, né? Exatamente. Eles eram de uma classe média, digamos assim. Só que o Samuel Wesley, né, o pai de John Wesley, ele contraía muitas dívidas, né? Ele já chegou a ser preso várias vezes por causa disso, por causa dessas dívidas. Aí isso deixava a família, em muitos momentos, né, sem dinheiro, né, por causa dessa questão do Samuel Wesley contrair muitas dívidas. Aí o que acontece? Teve uma vez que o Samuel Wesley estava preso e a Susan Wesley, inclusive, foi ao encontro do bispo, né, da diocese lá da região, da paróquia deles, né, e o bispo perguntou como é que eles estavam, né, com relação a dinheiro, né, a alimentação e tudo. Ela disse que eles estavam se alimentando, mas o alimento deles era tão pesado para conseguir, tanto esforço, que ficava até amargo, né, de se alimentar por causa dessa questão da falta de dinheiro proporcionado pela, digamos assim, responsabilidade do Samuel Wesley. Embora Samuel Wesley fosse um homem muito inteligente, né, inclusive ele escreveu o comentário do livro de Jó, né, que era muito bem conceituado na época, que inclusive John Wesley entregou pessoalmente, né, este comentário ao rei daquela época, né, e foi recebido. Engraçado, né? O cara inteligente, mas e ruim de grana. Fazia dívida com quem? Ele jogava? Ou eram mulheres? Não, ele simplesmente pegava o dinheiro e gastava com livros ou outras coisas supérfluas, né? Talvez essa questão dessa paternidade do Wesley tenha influenciado ele no casamento, né? Depois a gente fala do casamento controverso de Wesley aí. Bem controverso. Vamos voltar. E aí, com 13 anos, o John partiu para estudar na Charterhouse, uma das melhores escolas particulares inglesas em Londres. Bibo foi com 10 anos. 10 anos? Então tem o livro que eu tô vendo aqui, fala que foi com 13. Essa questão de data também é sempre meio zoada, né? Inclusive, Bibo, também tem... Você havia falado que ele nasceu em 17 de junho de 1703. Outro biógrafo diz que é 28 de junho. Complicada essa questão, né? Eita, ô Franklin, me ajuda, Franklin. Então tá. Ai. O Franklin coloca 13 anos, o outro biógrafo coloca 10. O Franklin coloca 17 de junho de 1703. O outro coloca 28 de junho. Eu tô me orientando pela biografia do Matteo Lelièvre e do Paul Eugène Byers, que era um ministro metodista aqui no Brasil. Ah, legal. E aí, com 16 anos, ele ingressou... Aí não sabemos agora se é com 16 anos... Não, com 16, sim. 16, ele vai pra Christ Church e lá ele é convencido, então, que tem que ter uma vida mais piedosa e tal. Aí, com 22 anos, ele é ordenado presbítero pela igreja anglicana e ele vai cooperar com o pai dele por um período de tempo. Aí, entra o irmão dele. Gente, eu tô dando aqui um en passant e se tiver alguma coisa importante, vocês já corto porque pra gente entrar logo no movimento dele. E esse movimento que John Wesley vai ser conhecido, na verdade, quem começa esse grupinho, esse clube do Bolinha Santo, é o irmão mais novo dele, né? Que é o Charles Wesley. Dos homens, sim. E o Charles é o irmão mais novo dele ou é um homem mais novo do que ele? É mais novo do que ele só. Mais novo do que ele, né? Ou seja, em Oxford, né, começa esse
esse grupo, certo? Sim. Isso. Ou seja, então numa faculdade, o que a gente chama de ABU aí, né? ABU, Projeto Alpha, Chi Alpha, e tanto a Munil, e tantos outros projetos universitários, a gente tem esse grupo fundado pelo Charles Wesley, que é conhecido geralmente por ser músico, né? John Wesley, o teólogo avivalista, e até, pelo menos o que chega até mim do Charles é o músico, né? Mas que deveria ter sido um homem bem piedoso também. E aí os membros dessa sociedade tinham uma vida bem regrada, cheia de métodos, tanto que a partir dessa questão rigorosa... Ô Vinícius, fala um pouco desse clube do Bolinha aí, que eu tô brincando aqui, né, gente? Não é clube do Bolinha, mas é um clube, sei lá, de irmãos que se reuniam para fazer uma série de atividades e tal. O que acontece é que, assim, antes da criação desse grupo, vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre a criação dos irmãos Wesley, né? Opa, bora! Você até perguntou aí sobre o Charles ser o mais novo, né? Existiu depois uma menina mais nova, que era a Késia, nasceu em 1709, 2 anos depois aí do Charles Wesley. Por isso que ele é mais novo do que o Wesley, mas não é o filho mais novo. Mas enfim, o que eu queria comentar é sobre a criação deles. A Susana, ela era uma mulher assim muito exigente, né? Ela cuidava com muitos detalhes, com muitas regras, né? Todos os dias eles liam a Bíblia, eles foram alfabetizados com a Bíblia, e ela era muito exigente também no que diz respeito à questão de como eles deveriam se comportar com a sociedade, de como eles deveriam se comportar em família, né? Com muita obediência. Então, essa questão da disciplina deles, né? Aí com o grupo que ficou conhecido como Clube Santo, vem muito exatamente da criação. Coisa que eles aprenderam em casa. Eles não podiam falar muito alto, eles tinham horário para comer, horário para dormir, horário para tudo. Era uma vida bem regrada, né? Então essa disciplina, ela vem de berço, ela vem de casa. E aí depois eles vão aplicando isso na questão religiosa. Então eles começam a realmente desenvolver toda uma disciplina também para as questões de visitas, né? Então eles tinham dias certos para poder visitar orfanatos, dias certos para poder visitar prisões, para visitar... Jejum também parece, né? Sim, jejuavam algumas vezes por semana, né? E tinham ali os dias certos para jejuar também. Então, toda essa disciplina vem bastante de casa também. E da maneira como eles aprenderam desde novinhos, né, os princípios puritanos, porque a mãe de Wesley já ensinava para ele, né, além da Bíblia, já passava para eles também alguns livros, né? Já ia lendo e ensinando para eles alguns livros. Inclusive, aliás, vale até a pena comentar que a mãe de Wesley era uma mulher muito à frente do seu tempo. Ela já falava outros idiomas, né? Eu sei que você já fez aí um podcast sobre ela, mas não tem como chegar lá no Clube Santo sem fazer alguns comentários preliminares. Ela, por exemplo, ensinou para eles, né, outros idiomas, inclusive o próprio grego, que vai ser um idioma muito importante para Wesley dentro da sua teologia. Caramba, sério que foi a Susana que ensinou grego pra galera? Sim. Caraca, porque até quando eu li aqui, eu fiquei de cara que no Clube Santo deles, eles liam o Novo Testamento em grego. Sim, faziam inclusive os devocionais, né, em grego. Caraca, velho. Isso foi importante por quê? Porque quando a gente fala de perfeição cristã, por exemplo, vem à mente das pessoas algo completamente deturpado daquilo que Wesley pensou. Nós já pensamos aqui em perfeição num sentido bem mais latinizado, né? Porque é de onde vem a palavra perfeição, perfectus, né, do latim. E Wesley não pensava em perfeição nesse sentido latinizado. Tanto que chegaram a questionar ele algumas vezes, né? Essa doutrina aí é controversa, larga isso, né? Muda o nome. Não, isso aqui é bíblico, né? Só que ele estava pensando exatamente naquele conceito do grego, né? No conceito oriental ali de perfeição, que não tem nada a ver com perfecto, sim com teleosis, né? Do grego, que tem a ver ali com algo voltado para maturidade, para finalidade também das coisas, né? Que tem a ver com a origem da palavra. Fruto, né? Que dá fruto, né? Sim. Então, assim, ele pega isso da própria mãe. E outra coisa interessante é que mesmo depois já de universitário, Wesley trocava cartas com a mãe dele. E aí você vê ele, por exemplo, lendo alguns livros, né, de alguns anglicanos que seguiam lá a doutrina da predestinação, e ele escreve para a mãe, fala: mãe, eu li esse livro aqui e não concordei com esse aspecto aqui, ele vem defendendo uma predestinação fatalista e tal, e a mãe depois devolve para ele argumentando teologicamente, os dois vão conversando, tendo uma conversa bem teológica. Ela conversa com ele sobre patrística, para você ter ideia, né? Então ela teve assim uma influência muito
grande. Caraca, velho. Uma mulher muito à frente do seu tempo mesmo, né? Então, inclusive, ela escreveu até... Eles trocaram correspondências em grego. O Wesley e a Susana. Caramba, mano. Sem condições. Então, assim, pra gente falar do Clube Santo, é importante essas informações preliminares, né? Porque a gente vê que vem muito da cultura do berço, né? E os livros, né? Que eles já iam aprendendo desde novinhos, né? A própria literatura puritana, né? Que eles aprenderam bastante. Hoje tem muitos livros aí em inglês trabalhando exatamente essa temática, né? A influência puritana, por exemplo, no wesleyanismo, né? Nos irmãos Wesley. Então é muito forte a influência puritana, tanto por questões familiares, né? Dos antepassados aí, como a gente comentou, como na literatura que eles já pegaram desde novinhos. Agora, vale a pena também comentar que, embora eles tivessem tido essa influência puritana, os pais de Wesley, Susana e Samuel, não eram puritanos, né? Eles abriram mão do puritanismo ali no período em que eles já estavam vivendo. Talvez, acredito eu, por conta da perseguição que eles já vinham enfrentando, né? Os puritanos. Muitos foram expulsos da igreja, muitos perderam credenciais, né? Então eu acredito que eles tinham ali os ideais puritanos, mas abriram mão, né, de se dizerem, né, de se colocarem publicamente como puritanos. Mas ensinaram também vários desses princípios para os seus filhos. Da hora, cara. O senhor não tem licença para pregar, a não ser em sua paróquia. Eu vejo o mundo inteiro como minha paróquia. Gente, é incrível, né? Como o Couto falou aqui, trouxe um pouco a questão da mãe, né? A importância do lar. Repito, revisite o episódio de Susana Wesley. O link está aqui na descrição deste BTcast. A gente fala só sobre ela, todas as regras que ela tinha de educação. É muito legal. Então ele fica aí uns 6 anos nesse clube do Bolinha. O que eu acho muito legal, que era numa universidade e eles tinham as regras de que eles seguiam, mas eles evangelizavam, visitavam, tinha devocional. Isso é uma característica que a gente vai ter no Wesley, né? A teoria e a prática. Isso eu acho muito bacana, né? Que a gente já vê nesse grupo deles, assim. A galera orava, a garela. Agora eu não vou conseguir falar certo. Agora não vai sair galera. A turminha, né? Pessoal, a moçada, né? Oravam, a galera jejuava, visitava os orfanatos, presídios. Isso é muito legal, essa característica, né, da fé prática, né? E, como a gente vai ver, não sei se nesse episódio ou no próximo, ele era um cara também de boa teologia. Fica 6 anos ali, aí em meados de 1735 vai acontecer um fato que é muito chocante, né? Porque a gente tá falando de um cara que orava, que lia a Bíblia, que fazia boas obras, mas que numa viagem de barco tem a sua fé questionada. Conta um pouco pra nós, Marlon, esse episódio que vai ser, como os pentecostais gostam de falar, nevrálgico para a vida e obra de Wesley. É o seguinte, 1735, o pai dele morre. Samuel Wesley morre. Pobre, cheio de dívida. Tadinho, brincadeira, gente. Inclusive, ele no seu leito de morte, ele diz algo que vai impactar o Wesley. Ele diz: pague os meus boletos! Ele diz que a questão do testemunho interno do Espírito, né, que John Wesley ainda não tinha isso, né, como nós vamos ver no decorrer do episódio. Samuel Wesley, ele enfatiza isso para Wesley, né, e isso marca muito ele. E com isso, depois disso, Wesley se encontra com o general Oglethorpe, né, fundador da Geórgia, lá na colônia lá dos Estados Unidos. Ele está lá em Londres. Aí Wesley fala com ele, né, sobre a possibilidade dele ser missionário lá na Geórgia. E o Oglethorpe concorda e ele vai, né? Inclusive, antes ele pede a aprovação da mãe dele, né, da Susana Wesley. E ela vai dizer uma frase típica, né, característica dela, que é o seguinte: se eu tivesse 20 filhos, eu me alegraria em vê-los todos sendo missionários, né? A mãe missionária, que é a apoiadora da causa missionária. E ele vai para a Geórgia e no caminho do navio está cheio de moráveis, tem uns 26 moráveis. E o navio enfrenta uma turbulência, né? Digamos, não sei nem se é avião, mas é do navio mesmo. Wesley pensa que vai morrer. Entretanto, ele vê os moráveis louvando a Deus, cantando hinos, né, numa calmaria grande. E ele fica impactado com aquilo, porque ele pensa que vai morrer e vai para o inferno. Que até nessa altura, Wesley, ele queria ser salvo pelas suas próprias forças, pelas suas próprias obras. Então, o Clube Santo era uma promoção de boas obras para serem salvos. Né? Não porque são salvos, mas para serem salvos, né? Então ele, não tendo esse testemunho interno do Espírito, do pai, que ele ouviu do pai dele, e querendo ser salvo,
pelas suas obras, ele encontra os morávios ali louvando a Deus na iminência do navio naufragar. Ou seja, aquilo que acontece no Titanic já é cópia do que aconteceu com Wesley, então. Aqueles músicos do Titanic lá, de certo, conheciam um pouco essa história dos morávios, que vem lá de John Hus e tal, da hora. Isso. Aí o Wesley fica impactado com aquilo. É tanto que ele chega, a primeira coisa que ele faz, uma das primeiras coisas que ele faz quando chega lá na Geórgia, é se encontrar com um ministro morável chamado Spangenberg, e o Spangenberg coloca ele na parede. Ele diz o seguinte, você acredita que Jesus morreu por você? Aí o Wesley disse, não, acredito que Jesus morreu por todas as pessoas. Mas Spangenberg pressiona o Wesley, mas você sente esse amor? Você crê que ele morreu por você? Aí o Wesley diz que sim, mas depois ele vai relatar no diário, né, que ele disse isso sem nenhuma certeza. Ou seja, essa questão, né, do testemunho interno do Espírito, essa questão bem, digamos assim, bem experimental, né, Wesley pegou da sua influência puritana, né, o pai dele era, como o Vinícius disse, né, ele é dissidente do puritanismo, voltou para a igreja estabelecida, né, a igreja anglicana, mas todos os avós do Wesley, par de pai e de mãe, eram puritanos, né, mas o pai dele e a mãe dele voltaram à igreja da Inglaterra, né, se rebelaram, digamos assim, da família deles puritana. Então essa questão do testemunho interno do Espírito tem tanto no puritanismo quanto no moravianismo, né, e Wesley pegou isso aí, essa questão, né, do testemunho interno do Espírito, mas que ele não tinha até essa altura. Aí no decorrer lá da Geórgia, ele se envolve lá com a garota, né, ele demora para se decidir com relação a se casar com ela, demora tanto, ele vai consultar uns presbíteros sobre o casamento dele, se ele deveria se casar ou não com ela, e ela fica com raiva, porque ele foi consultar, e ela vai se casa com outro, com o Williamson. Aí vai ter um problema que depois disso, na hora da ceia, depois de algum tempo, né, Wesley recusou dar a ceia para ela, né. Cara, meu Deus. Tenso lá o negócio. Ai. Ah, tu não quis me beijar na boca? Vai ficar sem o pão. Porque ela não estava indo, ela deixou de frequentar alguns cultos, né? Aí deixou de frequentar alguns cultos, então Wesley, que era bem metódico, né? Daí o nome, né? Metodista, negou a ceia. E o marido dela levou isso pro lado pessoal e processou Wesley, né? E houve vários julgamentos, né? Wesley foi, mas eles não quiseram julgar. Aí teve uma hora que Wesley não estava e eles julgaram. Enfim, para encurtar a história, Wesley teve que sair lá às escondidas, né? Ele ficou em torno de 2 anos lá na Geórgia e voltou ainda sem se converter, digamos assim, né? Porque ele diz o seguinte: eu fui lá para evangelizar os pagãos, mas quem me evangelizará? É muito forte, porque ele não tinha essa certeza da salvação. Fez missões sem certeza da salvação. Por mais que alguns metodistas digam que aquela questão que nós vamos ainda abordar do 24 de maio de 1668, que ele sente o coração extremamente aquecido, alguns metodistas dizem que ali não foi a conversão dele, que ele já era convertido, né, desde sempre. Outros duvidam disso, né, que antes Wesley confiava nas suas obras, né, que ele de fato se converteu mesmo em 1738. Eu acho isso uma discussão bem complicada. Ai, quando o cara se converteu? Mano, quando é que eu me converti? Eu sei a data que eu fui na igreja a primeira vez e que fizeram um apelo: tu quer aceitar Jesus? Quero, tá bom, beleza. Mas quando eu me converti, foi um mês depois daquilo? Não sei, tô me convertendo ainda. Tem um autor aqui chamado Vinícius Couto. Oi, tudo bem, Vinícius? E aí, beleza? Beleza. Em favor do arminianismo wesleyano, um estudo bíblico, teológico e exegético de sua relevância na contemporaneidade. Meu senhor do céu. Queria conhecer um cara que escreveu um livro desse. E aí, tu fala que tu relata uma série de coisas que deu errada nesses 2 anos dele ali. O trabalho com os índios foi um fracasso. O método do Clube Santo não funcionou entre a paróquia e aquele pastor. Cara, isso deve ter sido muito frustrante, né, mano? Com certeza. Tu chega cheio de regrinha. É porque assim, pra quem é cheio de regra e vai pra uma parada que não é muita regra, é loucura. Eu presenciei aqui em Joinville o encontro de angolanos com cultura alemã, tá ligado? Mano, foi chocante o negócio. Imagina. Né? Questão de horários, compromissos e tal. Pra Wesley deve ter sido muito frustrante isso. Mas, ô Vinícius, essa data aí, independente se foi a conversão dele ou não, fala um pouco desse dia, né? O 24 de maio de 1738. Antes
Antes de eu comentar sobre essa experiência importante aí, né, que ficou conhecida como a experiência do coração aquecido, aproveitar aí também uma brincadeirinha, né, a menina aí que ele chegou a namorar. O crush. A razão de não ter dado certo é porque ele resolveu esperar, né? Não tem aí o negócio, eu resolvi esperar. Ele escolheu esperar, entendi. Foi tudo disso aí que deu problema com ele, né? Porque ele falou pra moça, olha, eu quero primeiro ter sucesso entre os índios, né? Ele foi pra lá com o objetivo de evangelizar os índios, né? E não deu certo. E ele queria sucesso ali primeiro, e a menina não quis esperar, né? Ele queria, mas a menina não queria. E aí deu um pouquinho dessa confusão. A menina já queria ir direto pras paradas, vamos casar logo, vamos frutificar, vamos povoar a terra, né? E o Wesley... Aliás, vamos abrir um parênteses aqui, depois a gente fala então da experiência do aquecimento do coração aquecido, não? Como é que é? Do coração aí da... Coração aquecido, é isso mesmo. Isso. Mas vamos abrir um parênteses aqui, a vida amorosa do Wesley nunca foi uma coisa muito bacana, né? Não, é verdade. Pelo que eu já ouvi aí, até li já uma postagem do Marlon respondendo alguém, mas parece que a vida amorosa dele sempre foi meio zoada, ao ponto de, cara, seria bom que ele seguisse o conselho de Paulo e não tivesse casado. É verdade. Dá pra gente abrir esse parênteses aqui sobre o casamento do Wesley, já que a gente tocou no assunto porque depois ele vai casar um dia e não é com essa guria, né? E o que deu errado no casamento do Wesley? O que foi tão zoado? Dizer assim, o que exatamente levou ele a ter essa frustração amorosa é difícil, né, a gente chegar numa conclusão exata. Ele era uma pessoa muito dedicada na questão da obra de Deus, né, na evangelização, no cuidado, né, inclusive quando ele implantou as sociedades metodistas, isso demandava muito tempo dele, né, então realmente era uma pessoa assim, muito envolvida com o trabalho da igreja em si. Eu acredito que isso tenha atrapalhado um pouco, né, esse desenrolar dele com as questões amorosas, né, tanto que depois eu vou deixar o Marlon comentar sobre o casamento dele com a viúva lá que deu errado também, mas se dá muito em torno disso, né, do tempo que ele tem de envolvimento com a obra de Deus, e não era uma pessoa que tinha essa dedicação para cuidar de uma família. Agora, o que é interessante também nisso tudo, né, mostrar que ele era uma pessoa de carne e osso como nós somos, né, porque a gente vive aí também uma época em que as pessoas têm tido uma tendência, de certa maneira, de endeusar certos personagens da história da igreja, né, de pessoas que tiveram, sim, uma contribuição muito importante, né, mas que estão, obviamente, aquém daquilo que Cristo é, né? Então nós não podemos de maneira nenhuma substituir, né, Jesus por essas pessoas e nem criar, né, um certo tipo de ídolo aí, né, porque isso tem acontecido. Isso aí acontece com Wesley, isso tem acontecido com Armínio, né, nessa redescoberta de Armínio nos dias de hoje, né, e isso só mostra pra gente que são pessoas imperfeitas, que são pessoas que careciam, né, da graça de Deus, e assim como nós. Né. Mas eu acredito que um dos problemas aí que Wesley teve foi exatamente esse, né, de se dedicar aí boa parte, né, do seu tempo para a obra de Deus e de não conseguir equilibrar isso, administrar muito bem esse tempo em relação à questão da família. Eu sou casado, né, tenho um casal de filhos, né, e tenho aí uma agenda bem corrida com faculdade, com igreja, que eu também pastorei uma igreja, então dar conta de tudo é complicado. Às vezes tem gente que pergunta, cara, como é que você dá conta? É difícil montar uma agenda, então eu fico me colocando no tempo dele. Eu não dou. Então, também não dou conta. Eu lembro um dia, eu estava terminando o mestrado, né, e aí um professor falou para mim, o que você faz de 00:30 às 6? Eu falei, eu trabalho. É, bem isso, cara. Foi esse aquele tempo, né, que dava pra ficar aí de madrugada dormindo, né? Não, inclusive assim, ó, as minhas séries da Netflix são atrasadas, então a vida não tem sido fácil, sabe? Tipo, quando tu vê que tu não consegue dar conta de assistir uma série na Netflix, cara, é triste, a vida tem cobrado. Mas vamos voltar a falar de Wesley, que depois a gente chora as nossas pitangas. O senhor não tem licença para pregar, a não ser em sua paróquia. Eu vejo o mundo inteiro como minha paróquia. Ele foi acusado até de adultério, até numa postagem maldosa, que foi acho que onde eu vi o teu comentário sobre o casamento dele, que ele viajava com a secretária, alguma coisa. Eu tô inventando coisa aqui, sei lá. Me ajuda aí, Marlon. É o seguinte, Wesley, ele sempre teve os seus cortejos, né? Que não foi namoro, né? Porque naquele tempo não tinha questão de namoro, de ficar beijando, né? Mas os cortejos de Wesley, ele sempre ia casar, mas aí teve alguma coisa que não deu certo, aí ele ficou frustrado. Mas com a Molly Vazei, que era uma viúva, né, que já tinha 4 filhos. Como é que é o nome? Molly Vazei. Ah, achei que era Molly Vazei. Ela vai vazar mesmo, uma hora, depois eu vou contar. Mas é o seguinte, a Molly, então eu vou chamar só de Molly, que é mais conhecida. Ela era uma viúva, tinha 4 filhos, ele já pegou a Molly com o kit completo já, né? Só que a Molly era muito ciumenta, né, demais.
um ciúme excessivo. O que foi que aconteceu? O Wesley era um homem que não parava em casa, porque ele não ia deixar de pregar o evangelho, né? E ela queria o Wesley só para ele. Imagine aí o Wesley, um grande avivalista, transformador social na Inglaterra, ficar em casa, né? Não dá certo. Aí Molly ficou com muita raiva dele, né? E ficou perseguindo Wesley para encontrar alguma coisa para ela falar mal de Wesley, dizendo que ele estava traindo, essas coisas todas. Se ela visse o Wesley, pelo menos falando com a mulher, não poderia nem estar só com o Wesley não, mas se ela visse ele falando com a mulher, já entrava em pânico, já, essas coisas todas. Inclusive, você mencionou aquele artigo, né, que até me marcaram na postagem, eu fui comentar no meu perfil, sobre essa questão, né, de Wesley ter tido amante e tudo. Não, ali foi invenção que Molly inventou, né, sobre Wesley, e começou a passar para os detratores de Wesley, né, ou seja, aqueles que eram inimigos de Wesley. Nossa, essa é a mulher que tu me deste, hein? Ainda bem que não tinha Facebook nessa época, nessas coisas, né? Realmente. Senão... Nossa, já pensou aquele textão assim, Wesley pegando uma conferência e a mulher no Facebook, tem gente aí, conferencista, mas que não dá assistência em casa. E não sei, caramba, maluco. Tá doido. Desse jeito. Mas aí o que aconteceu? O próprio povo mesmo que seguia Wesley, e até que não seguia, né? Que não era detrator de Wesley, mas também não seguia Wesley, via incoerência nas falas de Molly, né? Inclusive ela era conhecida como o diabo de calças, né? Pra você ter noção. Diabo de saias, aliás, desculpa. Diabo de saias. Ai. E ela, inclusive, arrancava até os cabelos dele, né? O Matteo Lelièvre, ele vai relatar isso no seu livro, né? John Wesley, Sua Vida e Obra, que como Wesley tinha cabelo grande, né? Cabelo mesmo, não era peruca, ela era tão violenta que ele arrancava os cabelos dele e agredia. Caramba, mano. Meu Wesley também, né? Só porque ele queria fazer um sexo, será, cara? Meu Deus, vou casar com esse tipo, eu quero fazer um sexo e não pode, mas preciso fazer um sexo. Caramba, mano. Tá doido. Mas a motivação dele de se casar não foi exatamente essa, né? Parece que essa mulher deu assistência pra ele em algum momento, né? E aí ele, motivado, né? Parece que ela ficou enferma, ele ajudou. E aí depois que ela se recuperou, meio que tomado de piedade, alguma coisa assim, ele resolve então se casar com ela. Não foi exatamente por necessidade fisiológica, não. Casou por pena, se ferrou. Foi bem aí. Tá, vamos fechar esse caso de família aqui, só pra ver que, mano, a vida no lar do cara não foi fácil. Se a minha mulher arrancasse meus cabelos, eu também ia ficar mais fora de casa do que dentro. Mas não foi... Ou seja, como tu falou naquela postagem lá, Marlon, não devia ter casado. Isso. Ele casou muito tarde, ele casou em torno de 50 anos. Nossa, mano. Não, realmente não era sexo. E Charles Wesley foi, segundo os biógrafos dizem, foi o único que teve um casamento feliz. Todos os irmãos de Wesley e Wesley tiveram um casamento ruim. Só o Charles Wesley que teve um casamento feliz. É aquele negócio, né? Dizem que quem canta seus males espanta, né? E como ele era da música, tudo certo. Era o cantador, né? O senhor não tem licença para pregar, a não ser em sua paróquia. Eu vejo o mundo inteiro como minha paróquia. Vamos voltar então para 24 de maio de 1738. Aqui tava o John Wesley, nem sabia que ia passar por tudo isso que a gente acabou de falar. E ele tem essa experiência, né, do coração aquecido. Então, fala um pouco para nós, Vinícius, desse dia, por que esse dia é tão importante na história do Wesley. Como você comentou aí agora há pouco, né, Wesley teve assim, uma série de frustrações quando ele viaja lá para as colônias inglesas, né, na América do Norte. Ele vai para lá com um objetivo muito claro de pregar o evangelho entre os índios, não dá certo. Ele quer implantar os métodos dele lá do Clube Santo, né, na paróquia que ele estava pastoreando, e o povo também não aderiu. Teve esse problema também com a moça que ele cortejou, enfim, e o próprio irmão dele também que enfrentou alguns problemas lá. Então esse somatório de coisas desanimou ele voltou para a Inglaterra, se propondo a abandonar, inclusive, a questão ministerial. Ele teve uma conversa com algum amigo morávio, inclusive os morávios, né, o pietismo ali tem uma influência muito grande na própria teologia de Wesley, né, e esse encontro agora
marca ele, né? Porque o amigo dele vai dizer, não, continua, não vamos desistir, né? Pega firme, vamos continuar buscando a Deus. E justamente um desses amigos, que ele teve ali um contato muito forte, o Pedro Bowler, né, que ajudou bastante ele nessa recuperação. Foi alguém ali que falou bastante sobre essa questão também da certeza da salvação, dessa experiência com Deus, né? E aí ele foi convidado, então, a participar de um culto. Foi participar na rua Aldergeist, e quem estava pregando era um pastor morávio, e interessante que a experiência que ele teve não foi nem assim diretamente num contato com a escritura em si. Esse pastor ele foi fazer uma leitura de um comentário bíblico escrito por Lutero, da Carta aos Romanos, né? Então, quando ele fez a leitura desse comentário, Wesley teve essa experiência, né, que ficou conhecida como a experiência do coração aquecido. Por que desse nome, né? Porque ele alega no diário dele de ter sentido todo o seu corpo pegando fogo, né, da planta dos pés à ponta da cabeça. E nisso, quando ele sente todo o seu corpo inflamado, é quando ele então consegue descrever que agora sim ele tem a segurança da sua salvação, de que seus pecados foram perdoados, de que ele é alguém realmente salvo em Cristo, né? E dali pra frente, de fato, a vida dele muda absurdamente. Se você começar a fazer ali um levantamento da quantidade de almas, né, que se achegaram a Jesus por meio do ministério dele, as sociedades metodistas, né, o envolvimento, o engajamento dele com a sociedade, né, e tudo isso foi muito mais notório dali pra frente do que dali para trás. Então foi realmente um divisor de águas na vida de Wesley. E aí, assim, é uma experiência que divide a interpretação dos teólogos de tradição wesleyana, né? A gente tem aí os metodistas primitivos que vão entender que essa experiência de Wesley, ela foi uma experiência de conversão, né? Outros já vão entender que é uma segunda bênção, né? Principalmente ali o pessoal do movimento de santidade, né? Que seria ali já o batismo no Espírito Santo, né? Enfim, e aí faz essa divisão por conta também das tradições, né? Porque os metodistas primitivos seguem a própria tradição de Wesley de que o batismo no Espírito Santo ocorre exatamente junto com a conversão. Wesley acreditava assim. Eu sei que muita gente até pensa que Wesley acreditava em duas bênçãos, né? Numa segunda obra da graça, mas Wesley não acreditava dessa forma. E os metodistas primitivos seguiram a sua linha, né, de interpretação. Inclusive, a Igreja Metodista Episcopal, que surge lá nos Estados Unidos, né, que depois vira aqui no Brasil a Igreja Metodista do Brasil. E aí o movimento de santidade nos Estados Unidos é que vai seguir essa ideia da segunda obra da graça, dessa segunda bênção, né, que depois vai influenciar, inclusive, o pentecostalismo. Sim. Uhum. Então a gente vê aí a importância dessa experiência, né, para o próprio Wesley, né, para o seu ministério e para a criação de outras tradições, vamos dizer assim, inclusive chegando até ao pentecostalismo. O senhor não tem licença para pregar, a não ser em sua paróquia. Eu vejo o mundo inteiro como minha paróquia. Tem uma frase de Wesley que é bem famosa, que é: o mundo é a minha paróquia, né? A gente não vai entrar nos pormenores, né, de toda a teologia de Wesley, porque vai ter um segundo episódio com essa dupla aqui, e se eles toparem, é claro. Mas eu queria, antes de a gente chegar no movimento de santidade, que é, né, uma das grandes contribuições de Wesley, eu queria que você explicasse um pouco isso. Ok, tem o coração aquecido, e aí depois como é que começa a se desenvolver o ministério de Wesley na prática, né? O que é isso? O mundo é minha paróquia? Como é que ele começa a ganhar essa expansão até depois vir a se tornar um movimento de santidade? É o seguinte, o Whitefield, né, é bom mencionar a questão do George Whitefield, grande amigo calvinista de Wesley. Ele incentivou Wesley a pregar ao ar livre, coisa que era quase um pecado para os ministros anglicanos pregarem ao ar livre, só deveriam pregar só dentro dos templos, não é uma coisa totalmente absurda, né? Então Whitefield pregava ao ar livre e incentivou John Wesley também a pregar ao ar livre. Wesley, ele sempre morreu como sacerdote anglicano, né? Ele nunca se separou da igreja anglicana, é importante destacar isso. E no começo, né, ele ainda era bem conservador com relação a isso, né? E ficou assim temeroso de pregar ao ar livre. Mas Whitefield foi e mostrou a Wesley, né, como é pregar
ao ar livre. Wesley viu os frutos de Whitefield, né, e se empolgou e viu que aquilo era de Deus. E começou também a pregar ao ar livre, né? E com isso, como Wesley era um ministro ordenado da igreja anglicana, né, desde 1725, né, ou seja, nós estamos aqui em 1739, já quando Whitefield apresentou a pregação ao ar livre a Wesley. Então já há 14 anos, né? 14 anos depois de ordenado foi que Wesley teve essa experiência de pregar fora dos templos. E isso causou muito incômodo a Wesley, porque era proibido. Então, um bispo chamou Wesley e quis censurar a sua pregação ao ar livre. Wesley foi e disse: eu não vou fazer isso porque o mundo todo é a minha paróquia. Wesley não era um vigário de uma paróquia. É estranho, né, muitos ouvintes, né, ouvirem isso, porque o nosso contexto brasileiro é majoritariamente pentecostal anticatolico. Então você ouvir isso, vigário, paróquia, remete muito ao catolicismo, mas no meio anglo-saxão é muito comum, né? Inclusive nós vemos muitas em filmes, né, estadunidenses, né, norte-americanos, homens com batina, nós pensamos que é padre. Não, muitas vezes são ministros anglicanos ou de outras igrejas episcopais, inclusive, né, pentecostais, né? Você vê aqueles negros com batina e cruz atrás, não é a igreja católica, né? A igreja pentecostal, né? Enfim, aqui no Brasil é que é meio complicado. Então Wesley não tinha uma paróquia definida, né? Ele não era um vigário de uma paróquia. Por isso que ele disse: não, o mundo é minha paróquia, eu vou pregar, né, ao ar livre para todos aqueles que necessitam, inclusive para os pobres, né, que naquele tempo eram censurados, né, de entrar na igreja. E Wesley foi ao encontro dos pobres, né? Wesley, Whitefield e o seu irmão Charles Wesley, que foi o último a concordar em pregar ao ar livre. Vale a pena acrescentar também aí que Wesley tem um encontro com Whitefield. O Whitefield estava desenvolvendo um trabalho de pregação ao ar livre lá na cidade de Bristol, na Inglaterra. E o que acontece então? O Wesley dá sequência nesse trabalho. Inicialmente, realmente, como o Marlon comentou, né, ele se sentiu ali um pouco retraído, né, não queria, não era muito favorável. Isso por quê? Porque era proibido esse tipo de trabalho, né, naquela época. A pregação ela só podia acontecer dentro da igreja, dentro da paróquia, né? Fora ao ar livre ali não podia, era contra a lei. Existia lei ali na Inglaterra que proibia esse tipo de ação. E o Wesley então dá continuidade ao trabalho de Whitefield lá em Bristol, e isso incomoda o bispo daquela região. E esse bispo então chama o Wesley para uma conversa. Fala: nossa, não pode, é proibido, isso aí está errado, né? E só podia pregar quem tinha credencial e estava pastoreando, né, uma paróquia, né? Quem era ali alguém ligado a alguma paróquia. Como Wesley não estava, essa foi a resposta dele para esse bispo lá da região de Bristol, né? Ele falou: você não pode pregar, é proibido pregar ao ar livre, só pode pregar quem está ligado a alguma paróquia. E aí ele responde, né: Senhor, com todo respeito, né, mas o mundo é a minha paróquia, né? Então... Eita! Isso é até uma herança pietista, né? Porque o pietismo tinha muito forte essa questão do sacerdócio universal de todos os crentes, né? Se não me falha a memória, pode ser até esse ranço do Wesley ali. Ô, Couto, eu não sei se entra agora, mas na tua abertura tu disse que ele era calvinista. Por que tu falou isso na tua abertura lá? Eu achei que a gente ia conseguir chegar um pouquinho mais na questão da teologia, né? Mas eu tinha pensado ali numa obra do Justo Gonzalez. Ele teve também recentemente no Brasil, deu aí uma série de palestras lá na Universidade Metodista, né? E essa série de palestras depois virou um livro, né? E tem um livro em comemoração à Reforma Protestante também dele, em que ele comenta que o Wesley era mais calvinista do que arminiano, como muita gente pensa, né? Mas aí eu discordo do nosso historiador, né? Do Gonzalez. Mas aí acho que a gente vai ter que deixar isso para o próximo programa, né? Então a tua abertura, na verdade, é uma abertura profética. Olha aí. A tua abertura vai valer pro outro programa de Wesley. Então, beleza. Não, é que eu achei que eu levantei essa bola porque eu julguei que tivesse alguma ligação com o Whitefield, porque o Whitefield é calvinista. Sim. Inclusive é do Whitefield que tem aquela frase bonita, né, que parece que os seguidores de Whitefield e de
Wesley ficavam se debatendo na internet aí, nessa coisa de calvinismo e arminianismo. E não é do Whitefield aquela frase bonita, não, eu não vou ver o Wesley no céu. Isso, porque ele vai estar tão perto do trono, não sei o quê. Eu não lembro da frase. É bem isso aí mesmo. A ideia de que perguntaram, né? Wesley vai estar no céu? Aí não, eu nem vou ver o Wesley no céu, né? Algo parafraseando, né? Porque eu também não lembro a frase exata, né? Eu nem vou ver o Wesley. Por quê, né? Tipo, deu a entender que o Wesley não ia estar lá, né? Mas na verdade, ele queria estar muito mais próximo de Jesus do que o próprio Whitefield. Foi essa amizade do Whitefield com o Wesley? Porque na época ainda o arminianismo de Wesley não estava tão latente. O que é que aconteceu? É o seguinte, o Whitefield, ele era um calvinista, né, como já foi falado, e o Wesley era um arminiano que até o momento ele só sabia de arminianismo no geral. Ele só veio a conhecer mesmo Armínio e dizer com todo gás, né, com todo gosto, com todo fervor, eu sou arminiano, somente depois, lá quase 70 anos. Quase não, depois, por aí, de 70 anos de idade, né? É tanto que ele vai e cria a Revista Arminiana, o nome é esse, né? Revista Arminiana. Inclusive, o primeiro número da revista é uma biografia sobre Armínio. Aí depois ele comenta sobre Dort, né? Diz que Dort foi um jogo político, essas coisas aí. Com relação ao Whitefield, né? Eles tiveram uma pequena briga, né? Digamos assim, lá por volta de 1739, no final de 39 para 1740, né? Com relação à questão da predestinação, né? Da eleição. Aí Wesley escreveu, né? Sobre a graça livre, né? E criticou o calvinismo, né? O Whitefield estava na Geórgia. Aí você vai ver dois pontos da história. Os wesleyanos com a sua versão e os calvinistas, entre aspas, whitfieldianos, né, com a sua versão. Né? O que é que os calvinistas dizem? Né? Principalmente o biógrafo de Whitefield, que eu me esqueci o autor. Ele vai dizer que Wesley, ele pregou o sermão, graça livre, meio que na covardia, né? Porque o Whitefield estava na Geórgia, né? E ele aproveitou a ocasião para criticar o calvinismo. Já os arminianos, né? Os wesleyanos, eles dizem o seguinte: não teve nenhum acordo, que um não podia pregar contra a doutrina do outro, né? Contra a soteriologia do outro, né? E ficou essa questão. Aí o Whitefield respondeu, né, em uma carta pública, né, criticando Wesley. Aí depois Wesley ficou na dele, né? Wesley chegou até a dizer: vocês vão ver Whitefield respondendo Wesley, mas não Wesley respondendo Whitefield. Embora que sempre Wesley deu umas cutucadas, assim, né? Na verdade, não muito de leve. No final, só resumindo, 1770 Whitefield morre, né? E anos antes eles se reconciliam, né? E Whitefield, ele quis, né, que o Wesley pregasse no seu funeral, coisa que o Wesley fez, né? O Wesley pregou no funeral de Whitefield. Então a amizade deles foi reatada antes da morte do Whitefield, né? O que eu ia comentar também é que, embora tenha havido aí uma demora, né, de Wesley a ter acesso assim, a questões mais específicas do próprio Armínio, ele já pertencia a uma tradição, a uma escola que ficou conhecida como arminianismo inglês. Isso, claro, esse nome é bem posterior, né? Mas essa escola de pensamento, ela vai meio que acontecer paralelamente ao arminianismo que está surgindo na Holanda. Esse desenvolvimento ele ocorre durante o reinado da Elizabeth I, lá, para a gente ter ideia, né? Entre os anos 1558 e 1603. E o que era esse arminianismo inglês, né? Como ficou assim batizado? Era um grupo assim, um pouquinho mais radical no que diz respeito às doutrinas do calvinismo, né? Então o pessoal que aderia a essa escola, eles batiam muito pesado naqueles axiomas mais voltados à predestinação e à graça irresistível. E já o Wesley, ele, desde a universidade, enquanto ele estava em Oxford, ele já tinha ali alguns questionamentos em relação a pontos doutrinários do calvinismo. Por exemplo, tem uma carta que ele troca com a mãe dele, em que ele lê o livro do Tomás de Kempis, né, e nesse livro, o Kempis, embora católico, né, estava defendendo ali alguma questão
relacionado à doutrina da predestinação. E ele envia para a mãe dele um comentário falando que não concordou com aquilo, né, e tal. E, inclusive, o comentário dele é que ele dizia mais ou menos assim: eu não posso crer que quando Deus nos enviou para esse mundo, ele tenha decretado irrevogavelmente que seríamos infelizes, né? Porque se isso fosse, né, se fosse dessa maneira, no argumento de Wesley, a busca da felicidade seria um pecado, porque a pessoa estaria indo contra os desígnios de Deus. E aí depois a mãe até responde e tal, né? Agora, o Wesley não tinha aquele espírito dessa escola do arminianismo inglês. Ele não era aquela pessoa radical ao ponto de simplesmente apenas tecer críticas, né, e criar ali barreiras. Pelo contrário, inclusive a gente consegue ter alguns excertos aí de alguns pedaços de obras dele, né, falando sobre isso. Ele, por exemplo, vai escrever uma meditação chamada Que é um Arminiano, né, e lá ele faz um comentário assim interessante, dizendo que é dever de todo pregador arminiano, primeiro, jamais, nem em público, nem em particular, usar a palavra calvinista com deboche, pois tal prática não é compatível com o cristianismo e nem com o bom critério dos bons modos, né. Caraca, como é que é? Eu vou ler aqui outra vez. Atenção, internet, atenção, internet. John Wesley falando agora. É dever de todo pregador arminiano, primeiro, jamais, nem em público, nem em particular, usar a palavra calvinista com deboche, pois tal prática não é compatível com o cristianismo e nem com o bom critério dos bons modos. Muito obrigado, gente. Foi mais um BTcast. Até o próximo. Ai, muito bom. E aí, continua, mano. Desculpa, mas cara, que coisa fantástica, coisa linda. É legal, cara, isso aí. E depois ele escreve um sermão, né, chamado Caráter de um Metodista, e essa frase dele é, assim, bem famosa, né? Ele diz assim: é teu coração reto como o meu? Não te pergunto mais. Se for assim, dá minha mão. Por opiniões ou termos, esforcemos-nos juntos pela fé do Evangelho, né? E aqui ele tá, num contexto também, falando dessa questão, dessa briga, né, que a gente tem aí entre calvinistas e arminianos, né? Que às vezes muitas pessoas levam pro lado pessoal. E é muito importante esse legado que ele deixou. O Marlon e eu, a gente também tem levantado essa bandeira, né, de que é importante a gente difundir aquilo que a gente acredita, a nossa tradição, né, mas independente dessa tradição, nós não podemos levar essas questões para o lado pessoal, criar inimizades, né. Aliás, a gente tem muito mais aproximações entre calvinismo e arminianismo do que a gente imagina. Eu organizei um simpósio aqui na faculdade que eu sou coordenador, agora no finalzinho do mês passado, o simpósio de teologia wesleyana, né, e aí em comemoração à reforma, nós falamos ali sobre Lutero, trouxemos um professor da luterana, né, para falar, trouxemos um calvinista para falar de Calvino, da Presbiteriana do Brasil, o nosso amigo Tiago Titilo também falou sobre Armínio, né, e eu falei sobre Wesley. No final das palestras lá, esse professor da Igreja Presbiteriana, ele fez um comentário público ali, né, para o pessoal que estava participando. Ele falou: puxa, tem muita informação aí que eu não imaginava, eu não sabia que era assim, né, e concluiu dizendo que a gente tem muito mais aproximações do que divergências, né, e principalmente em se tratando daquela aplicabilidade dessa teologia na teologia prática, né? Porque foi um ponto ali que eu trouxe no finalzinho. E aí, como ele falou um pouquinho de Kuyper, Doiver, né? Eu já trouxe ali o lado da ortopraxia de Wesley, né? Como que a perfeição cristã envolve esse lado de ortopraxia. Aí ele conseguiu perceber, né, essa aproximação. E acho que é uma coisa importante da gente levar, né, para o pessoal entender. Às vezes fica aí essas querelas, né, de rede social, e quando a gente podia estar preocupado aí com coisas que a gente tem mais proximidade, para fazer mais, né, em prol aí do reino de Deus. O senhor não tem licença para pregar, a não ser em sua paróquia. Eu vejo o mundo inteiro como minha paróquia. Gente, muito legal. Agora pra gente caminhar pro fim desse papo, gente, já falamos, vai ter um podcast só sobre a teologia de Wesley, os seus escritos e tal. Aqui a gente tá dando só um panorama sobre a vida dele. O John Wesley, por que ele ficou conhecido? O que fez o nome dele ir tão longe? Foi depois da morte dele? Como é que surgiu uma igreja wesleyana? Conta um pouco pra nós aí, como é que o nome dele vai ficar tão grande assim? Porque grande no sentido não de... eu não tô exaltando o homem aqui, mas falar do legado dele, né? Por que John Wesley tá na história do cristianismo? Eu acredito que esse legado, né, o nome dele, né, ficou aí registrado nos anais da história, um pouco também por causa dessas contribuições que ele teve no sentido do engajamento social. Ele foi uma pessoa que batalhou bastante em relação à libertação dos escravos, né? Foi uma pessoa muito envolvida com questões ali, por exemplo, da inclusão. Os pobres, por exemplo, não podiam entrar nas paróquias, né? Quando entravam,
ficavam bem no fundo, havia bancos que eram comprados, né, naquela época, né? E o Wesley teve esse pensamento assim, muito de inclusão, então esse foi um lado importante. Tem até alguns historiadores que colocam assim que Wesley teve um papel muito importante na história da própria Inglaterra, né, que evitou assim, guerra civil, né, alguma coisa do tipo, para você ter ideia da dimensão. Isso no lado social, né? Mas tem um lado teológico também. Como ele trouxe, né, deixou ali registrada essa experiência dele do coração aquecido, isso também deu um impacto muito grande na maneira como outras tradições depois viriam a interpretar, né, essa experiência, né, à luz ali, por exemplo, de Atos, né, do batismo no Espírito, né, dos avivamentos que vem acontecendo. O Wesley está inserido ali no que a gente chama de primeiro grande despertamento, e esse primeiro grande despertamento, ele tinha ali algumas características importantes que tinham a ver com o pessimismo antropológico, né, ou seja, a ideia da depravação total, né, o próprio Wesley dizia que quem não cria nisso era pagão, tal, e essa questão do avivalismo, né, que foi muito impactante também. O avivalismo também era outra coisa muito importante, porque ele trouxe ali uma ideia, né, não só ele, né, mas todos os pregadores ali desse período do primeiro grande despertamento, eles tinham essa proposta, né, de estar mais próximo do povo, né, de trazer uma mensagem que fosse realmente mais ao encontro dos ouvintes, né. Então as pessoas tinham experiências ali pessoais com Deus, né, de dizerem que estavam se convertendo, alguns até se emocionavam, choravam, alguns caíam, né. E isso não era peculiar apenas do ministério de Wesley, não. O próprio Whitefield teve experiências assim, Jonathan Edwards, que está no mesmo contexto, né. E o que vai acontecer agora, né, para esse legado se expandir? O que acontece é que lá nos Estados Unidos, lá nesse finalzinho da vida de Wesley, está começando a acontecer aquela luta das colônias inglesas pela sua libertação, né, pela independência. E agora, as colônias, depois de ganharem independência, elas cortam um pouco do relacionamento com a Inglaterra. E com isso vai ter que surgir a igreja metodista lá, porque havia clérigos ali da igreja anglicana que foram proibidos de irem para lá. Então tinha pessoas que não tinham contato mais com cuidado pastoral, não podiam participar dos sacramentos, né, do batismo, da ceia, né, e acaba então que, devido a essa demanda, Wesley até permite, né, que a igreja metodista fosse fundada lá, meio a contragosto inicialmente, mas para atender essa demanda ele autoriza. E eles fundam lá então nos Estados Unidos a igreja metodista episcopal, que dá sequência, né, nessa doutrina wesleyana, né, no pensamento dele, né, porque eram pessoas ali íntimas que fizeram inclusive parte do ministério itinerante de Wesley, né, então eram pessoas ali próximas dele, e a igreja metodista cresce bastante lá pelos Estados Unidos. E aí agora, pouco tempo, né, alguns anos depois, começa a surgir uma imigração muito grande. Muita gente sai da Europa, vai para os Estados Unidos, né, em busca de uma vida melhor. Eles querem ir lá para procurar ouro, para conseguir emprego, né? E aí vem gente de várias tradições. E vai ocorrer o que a gente ficou conhecido aí como o segundo grande despertamento. E o segundo grande despertamento agora envolve múltiplas denominações, né? Batistas, congregacionais, metodistas, presbiterianos, né? E há ali uma pregação muito voltada para a questão da santidade. Surge ali o que ficou conhecido como movimento de santidade. Havia um grupo mais perfeccionista, um grupo que acreditava que o cristão poderia atingir a perfeição absoluta nessa terra, e um outro grupo, que era o grupo lá que vinha mais de Wesley, né, que não acreditava nesse tipo de perfeição. Caramba, a gente confunde tudo então. Confunde. Porque geralmente a gente fala movimento da santidade, perfeição, John Wesley. O movimento de santidade está ligado ao Wesley mesmo. A boa fatia do movimento de santidade, né? Só que, por exemplo, a gente tem ali o Charles Finney, né, que era um pastor presbiteriano, foi ordenado pela presbiteriana, né, o Asa Mahan também, que era amigo dele ali congregacional, e a mensagem deles já era mais perfeccionista, né, ao passo que o povo do metodismo primitivo já levava a ideia da perfeição cristã daquela de Wesley, né, lá de trás do fruto, de mudança, né? Então é o que está acontecendo. E aí o que está estourando também nesse movimento de santidade, de tradição, de matriz mais wesleyana em si? O que acontece é que muitos deles começam a acreditar que existe uma segunda obra da graça de Deus. A primeira obra é a salvação, e depois existe uma segunda experiência que leva a pessoa a ter a plenitude do Espírito Santo, né? Que é o batismo no Espírito Santo, que já era um termo bastante usado naquela época. Inclusive, vale até a pena comentar que o termo batismo no Espírito e coisas afins, né, do pentecostalismo, do próprio termo pentecostal e tal, já era muito usado nos dias de Wesley, e o próprio discípulo de Wesley, John Fletcher, já usava muito esses termos. Sim, segundo eu lembro, ele que cunhou a expressão, né, batismo no Espírito Santo, para se falar de uma vida de santidade, você é cheio do Espírito para viver em santidade e tal.
pentecostal. E isso é o batismo no Espírito Santo, na compreensão do John Fletcher. Pelo que eu lembro do dicionário do movimento pentecostal. Eu lembro de ter lido isso lá. Então, sim. E é muito importante isso, porque a gente tem, por exemplo, uma classificação aqui no Brasil, que é pentecostalismo clássico, né? Eu até não concordo muito com essa classificação, por quê? Porque clássico dá aquela ideia de primeiro, né? E a gente já tem lá no século XVIII John Fletcher falando disso, né? De pentecostalismo, de batismo no Espírito, né? E é essa expressão que vai ganhar muita força no século XIX nos Estados Unidos. Ganha muita força. E aí o que vai acontecer? Surgem várias denominações do movimento de santidade, porque eles pregam a segunda bênção e a igreja metodista não crê assim. Então surgem muitas denominações, Igreja de Deus em Henderson, Igreja de Deus em vários outros lugares, a própria Igreja do Nazareno, né, que é uma igreja que é a igreja que eu faço parte. A minha também, Metodista Livre. Metodista Livre, né? E inúmeras outras denominações que seguem essa linha. O senhor não tem licença para pregar, a não ser em sua paróquia. Eu vejo o mundo inteiro como minha paróquia. Com esse grande número de igrejas agora do movimento de santidade, pregando essa segunda bênção, um pastor que era da igreja metodista, né, mas saiu porque ele estava enfermo, e ele cria, né, na cura divina, né? O nome dele era Charles Fox Parham. O Parham, um dia, ele sai da igreja metodista, cria uma escola de teologia, né, um seminário, e começa ali a Bethel. Ele começa a difundir um pouco da sua crença, né, mais ligada à doutrina de santidade, né, ao movimento de santidade. E aí um dia, numa aula, ele pergunta lá para o pessoal, né, qual é a evidência do batismo no Espírito, né, seguindo a tradição do movimento de santidade. Um dos alunos chega à seguinte conclusão: olha, lendo o livro de Atos aqui, eu vejo que é falar em línguas, né, porque já vinha acontecendo algumas experiências, né, na Europa, né, na Escócia teve alguma coisa, né, então não é assim tão novo como o pessoal imagina, né, não é ali que está surgindo, né, já tem algumas experiências mais antigas sendo relatadas, mas ele também, baseado lá na leitura que ele faz de Atos, ele fala isso e balança um pouquinho o Parham, e ele começa então a propor para os alunos, né, que eles estudassem melhor e tal. E aí no culto de virada de ano, de 1900 para 1901, uma senhora lá, uma mulher que estava fazendo parte lá do grupo, né, do culto, Agnes Osnan, ela tem a experiência de falar em línguas, né. E aí o que o Parham faz? Como até então no movimento de santidade existiam 2 obras da graça, o Parham coloca ali então 3 obras da graça. Ele entende que a primeira é a salvação, a segunda é a inteira santificação, e a terceira é o batismo no Espírito Santo, evidenciado pelo falar em línguas. E ele chama essa doutrina dele de fé apostólica. Um dos alunos do Parham, mais adiante, vai ser exatamente William Seymour, da Rua Azusa, né? E o Seymour, ele era de uma igreja do movimento de santidade, que era a Igreja de Deus em Henderson, Indiana, né? O Seymour crê nessa doutrina, acaba sendo expulso da denominação dele, né? Se reúne numa casa, a casa não suporta mais a quantidade de gente, eles vão lá para a Rua Azusa, né? Encontra lá um prédio abandonado, e dali surge a denominação dele, Missão de Fé Apostólica, que foi inclusive o primeiro nome da Igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil. E aí ele continua também pregando essas 3 obras da graça. Mais adiante, né, lá para 1910, um batista, que, claro, há mais tempo, né, também se envolveu com o movimento pentecostal ali, que vinha surgindo, ele abandona essa crença do movimento de santidade, né, que a segunda obra da graça seria a inteira santificação, e resume as 3 obras em apenas 2. Por ser batista, né, tira a ideia de santificação e coloca lá a primeira obra, a salvação, e a segunda obra, o batismo evidenciado por línguas. E aí o que é interessante? Olha, o fundador da Congregação Cristã no Brasil, o Luiz Francescon, e os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, o Gunnar Wingren e o Daniel Berg, todos esses 3 tiveram contato com esse... William alguma coisa, né? Eu não lembro o nome dele também. William Durham. Isso, William Durham. Todos os 3 têm contato. E aí, o pentecostalismo clássico que a gente tem aqui no Brasil, ele está mais ligado, né, a esse movimento do Durham do que do Parham, se a gente for olhar. Que existe até hoje, né, Marlon? O Marlon sabe lá a igreja que existe nos Estados Unidos, né? Como é que é o nome lá? É a Church of God in Christ, né? A Igreja de Deus em Cristo, que tem aqui no Brasil, mas é muito pequena, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos é a maior igreja pentecostal, é a Igreja de Deus em Cristo. Não é a Assembleia de Deus, é a Igreja de Deus em Cristo, que é pentecostal wesleyana, né? Das 3 bênçãos. Depois é que vem a Assembleia de Deus, e depois a Igreja de Deus, né, de Tennessee, né, que aqui no Brasil é a Igreja de Deus no Brasil, que é também pentecostal wesleyana. Ou seja, o pentecostalismo majoritário nos Estados Unidos não é o pentecostalismo de Durham, né, que é da Assembleia de Deus, mas o pentecostalismo wesleyano, né, que juntando a Igreja de Deus em Cristo e a Igreja de Deus, só elas dão em torno de 7 milhões de membros lá nos Estados Unidos. Então a ideia foi essa, o Bibo, mostrar um pouquinho desse desenvolvimento
movimento, né? Olha a contribuição de Wesley. Desemboca no movimento de santidade, que por sua vez desemboca no pentecostalismo, né? Eu queria só falar aqui, finalizando, concluindo o que o Vinícius abordou da questão de Wesley, da erudição, né? Por exemplo, Wesley ainda hoje é visto, né, majoritariamente como somente um avivalista, inclusive nos meios metodistas e demais meios wesleyanos. Mas o Wesley era um ativista social, um transformador social, né? Como o Vinícius falou, né, questões sociais e tudo. Inclusive, a última carta que o Wesley escreveu foi para William Wilberforce, né, encorajando Wilberforce a libertar, né, os negros, né, a acabar com a escravidão. Ou seja, Wesley escreveu contra a escravidão, contra os navios negreiros e tudo mais, né, essas questões. Wesley escreveu muito, né, o livro mais vendido dele não foi de teologia, né, foi de medicina popular. Como assim? Pois é, medicina. Caraca, velho. E é mais de 20 edições só em vida. Depois que ele morreu, aí que passou um tempo sendo vendido, muito vendido, né? Ou seja, Wesley escreveu sobre a história da Inglaterra, sobre sociologia, sobre filosofia, né, sobre medicina, como já falei, sobre artes, né, que ele era mestre em artes, né? Enfim, Wesley escreveu muito, né? Ele não era só o avivalista, né, como nós conhecemos, mas era um grande erudito. Ele mediava os debates, né, lá em Oxford. Inclusive, ele participou de um debate público, né, contra o David Hume, né, sobre a escravidão, né, Wesley combatendo a escravidão, e esse filósofo bem conhecido, né, o David Hume, ele apoiando a escravidão. Você vê que Wesley já era muito à frente do seu tempo, né? Olha aí, era o William Lane Craig, era o... Quem é que... Era o... Qual é o outro também que bate boca com os filósofos da atualidade? Tem o Craig. O Lennox. É o Lennox. Isso. Olha aí, cara. Então, Wesley, ele era um grande erudito, né? Dá para comprovar isso, né? E quanto à singularidade, né, da soterologia wesleyana, que a gente pode ver num outro podcast sobre a teologia de Wesley, é que Wesley, só para deixar um gosto assim, né, ele tem uma parte católica e uma parte protestante na sua soteriologia. Bem a via média, né? Eu entendo que o wesleyanismo, o metodismo é uma via média, assim como o anglicanismo, né, em elementos teológicos católicos e protestantes, embora Wesley seja bem próximo em alguns pontos da soteriologia no entendimento católico ortodoxo do que o católico romano. Mas só foi para apimentar o negócio aí, mas a gente só vai servir esse prato no próximo episódio. O senhor não tem licença para pregar, a não ser em sua paróquia. Eu vejo o mundo inteiro como minha paróquia. Pra finalizar, gente, eu tenho que perguntar isso pra vocês. Quando a gente fala assim, ó, o John Wesley é conhecido por ser o avivalista. O que a gente quer dizer com isso? As pregações de Wesley, elas eram avivadas em que sentido? Como a gente tem hoje os retetés, eu acho que é importante a gente explicar isso pro pessoal, porque quando a gente fala assim, o John Wesley, o grande avivalista, o que é isso? Ele pregava e as pessoas se convertiam, ele pregava e as pessoas falavam em línguas. O que a gente quer dizer com isso, o John Wesley, o grande avivalista? Eu creio que tem a ver com o momento que ele viveu, né? Que eu até comentei agora há pouco aí, que ficou conhecido como o primeiro grande despertamento. E houve algumas características assim que foram muito semelhantes, né? Tanto nas colônias inglesas como lá na própria Inglaterra, né? Desse movimento, que tinha a ver exatamente com essa coisa da própria experiência, né? Isso aí já vem até um pouco antes, já vem desde o pessoal do pietismo, né? Enfatizando muito essa questão da experiência pessoal com Deus e tal. Mas isso foi algo muito marcante nesse período, né? Então, o que caracterizou ali como sendo um período assim de avivamento? Essas questões das experiências, né, de conversões em massa e transformações da sociedade, né, que isso aí acompanhou tanto o ministério dos irmãos Wesley, de Whitefield, do próprio Jonathan Edwards também, né? Então a gente tem essas questões aí muito parecidas, né? Mas não tinha nada de questões ligadas a línguas, né? Isso aí vai ser um pouco mais adiante. Ainda não tem nada ligado aí ao que é conhecido hoje como reteté. As experiências que tinham ali eram de pessoas até desmaiando, sim, né? Mas quando se levantavam arrependidas pelo pecado, né? Com dor pelo pecado. Então, assim, experiências muito diferentes daquilo que se
tem dito hoje, né? E, claro, também no meio desse movimento existiu ali também um grupo mais radical, né? Um grupo que, por exemplo, chegou a dizer, né, defender que estava imune às tentações. Havia um grupo também trazendo muito da ideia da retomada das profecias, né, do dom de profecia. E assim, Wesley chegou a se posicionar contra esse tipo de comportamento, né, de padrão. Teve até alguns metodistas ali junto com ele, né? Eu estou chamando metodista não da igreja metodista, né, mas do grupo que pregava ao ar livre, né? E teve alguns que foram até expulsos ali do grupo do Wesley exatamente por começar a pregar algumas coisas desse sentido, né, que estavam imunes ao pecado e tal. E o Wesley escreveu até um sermão contra esse tipo de prática. Sobre o entusiasmo. O verdadeiro entusiasmo, alguma coisa assim, né, Marco? Ou é só sobre o entusiasmo mesmo? Ele chega a escrever até um sermão. Coisa entusiasmo. É assim, ó, para com a meninice, no bom português. Não, com relação a essa questão em Wesley sobre essas questões aí de reteté e tudo, esses tipos de unções, Wesley relata no seu diário sobre a unção do riso, né? Por incrível que pareça. Caraca. Ele estava caminhando não com esse nome, né? Não com esse nome. Ele estava caminhando com o Charles, né? Estavam conversando sobre Deus e tudo, sobre as coisas de Deus. E começou a rir, do nada. E o outro, né, agora não me lembro se foi o John ou o Charles, mas o outro achou estranho, mas começou a rir também. Aí os dois estavam rindo. Ai. Aí começaram a rir. Aí um foi e se tocou. Rapaz, isso aqui não é de Deus, não. Aí parou e disse, rapaz, isso aqui não é de Deus. Aí o outro, realmente não é de Deus. E pronto. Encerrou a unção do riso. Olha aí, glória a Deus. Ai, glória a Deus, glória a Deus. Gente, muito obrigado pela vinda de vocês aqui no BTcast, nessa primeira parte sobre a vida e a obra de John Wesley. Então vai ficar aí mais pontos pra gente discutir, porque eu quero conhecer um pouco mais de John Wesley. Eu sei que ele tem o que tem em português pra gente estar lendo, enfim, tem muita coisa pra gente discutir ainda sobre esse cara. E queria que vocês agora fizessem o jabá de vocês aí, que são escritores nacionais, que estão começando a escrever, e já despede-nos com uma bênção pentecostal wesleyana, arminiana, power, bull, essas coisas todas. Bem, eu escrevi o livro Salvação Integral, Salvação Pessoal e Social na Teologia de John Wesley, pela editora Reflexão, onde no primeiro capítulo eu abordo o arminianismo de John Wesley, das igrejas de orientação wesleyana. No segundo capítulo eu abordo a graça, na perspectiva wesleyana, né? Graça preveniente, graça justificadora e graça santificadora. E no terceiro capítulo, essa relação de Wesley com a questão social, né? Então eu abordo isso no meu livro Salvação Integral. Achei que você estava fazendo uma resenha já aqui, Marlon, do livro. Vai lá, Vinícius. Bom, eu tenho um livro mais antigo, né, chamado Introdução à Teologia Armínio-Wesleyana, mas é um livro bem introdutório mesmo para aquela pessoa que quer ter uma noção do que é o arminianismo, né? Ali é um estudo comparativo entre os pontos do arminianismo e os pontos do calvinismo. Então a gente vai fazendo algumas comparações. É bem introdutório mesmo. Depois dele, eu lancei o Culto Cristão, né, que é um livro voltado assim, para contar a história da liturgia cristã desde os tempos de Jesus até os dias de hoje. Então a gente vem recontando um pouquinho, né, com foco na questão da ordem do culto mesmo, né, dos elementos do culto, da ordem do culto. Então vem desde o período de Jesus, passando pelo período apostólico, patrístico, medieval, os avivamentos, né, o pentecostalismo e os desdobramentos pentecostais, né, que chegam até hoje. E depois alguns desafios, né, da igreja hoje, o desafio da música, da pregação, então, tudo envolvido no livro, e que inclusive eu tive o privilégio, a honra, né, desse livro ter sido prefaciado pelo Dr. Justo Gonzalez, né? Caraca, quem é que lançou esse? A Reflexão, todos os dois que eu citei, Reflexão, e os que eu vou citar ainda, Reflexão também. Caramba, manda pra nós, Reflexão, manda pra nós. Bom, depois desse, aí saiu o que você tá em mãos aí, né, em favor do arminianismo wesleyano. Esse livro é bem mais robusto, né, do que o primeiro, né, tem aí 415 páginas, né, e a proposta dele é falar dos axiomas, né, dos pontos da teologia arminiana. E por último, agora, né, acabou de sair aí em comemoração à Reforma Protestante, é um livro também interessante, a gente convidou aí vários colegas também para escrever, vários amigos, né, ficou com o nome Igreja Reformada Sempre Sendo Reformada, né, a fidelidade aos princípios da Reforma e sua atualidade nos pensamentos, né, nas teologias de Armínio e Wesley.
Então a proposta ali é o seguinte, nós pegamos os 5 solas e cada escritor falou sobre um deles, né? Contou um pouquinho do contexto histórico, né? Como que aquele sola surgiu e tal, e como que os teólogos aí em si, né, Armínio e Wesley, eles foram fiéis a esses princípios. Gente, olha aí, é livro pra caramba, vocês perceberam aí que os caras têm bala na agulha, o link estará aqui na descrição deste podcast, vai ter os livros do Vinícius e o livro do Marlon, e Editora Reflexão, paga nós, né, paga nós. Gente, é isso, obrigado mais uma vez por terem atendido aí a esse pedido, valeu mesmo pela disposição, pelo tempo de vocês, e Vinícius, despede-nos com uma bênção então, por gentileza. Ô, Bibo, eu quero agradecer aí, agradecer ao Marlon, agradecer ao Cacau também, que você trocou ideia com ele, né? E um abraço aí pra todo mundo. Ele fez mal propaganda, Então, tem que agradecer ele, né? Pessoal, um abraço aí pra todos vocês, espero que a gente consiga ter, né, essa segunda parte aí pra continuar falando da teologia de Wesley, e no mais que Deus continue abençoando aí o Bibo nesse projeto, abençoando todos os ouvintes aí, o pessoal que tem participado.